por que você deve se lembrar de Deus? Olá, tudo bem contigo? Crescendo na sua fé com Jesus? Jovem, por que você deve se lembrar de Deus? Essa é a minha pergunta e está no livro de Eclesiastes 12, do verso 1 ao 2, que diz o seguinte: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos que você dirá, não tenho neles prazer. O 2 diz: lembre-se do Criador antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas e as nuvens voltem depois da chuva. Certamente, o autor de Eclesiastes está falando do envelhecimento, de quando o jovem ainda se lembrar de Deus, né? Ter no seu coração um espaço para Deus agir, para Deus ser Deus na sua vida, porque os anos vão passar tão depressa e você vai chegar a um tempo em que não vai encontrar prazer apenas nas coisas, na vida, nas pessoas. Então está aí essa pergunta. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje, jovem, adolescente que está me ouvindo. Hoje a mensagem é para você. É necessário nós levar a sério isso que o autor de Eclesiastes está falando, de se lembrar de Deus na sua vida, ainda quando jovem. Afinal, há tantas coisas que chamam a atenção do seu coração, que chamam a sua atenção no dia a dia. Será que há tempo para a gente se lembrar de Deus, para você se lembrar de Deus? A memória, na verdade, é aonde vai gravado todas as nossas experiências de vida. E a memória só pode lembrar daquilo que você vive, experimentou, que é registrado dentro dela. Por isso essa mensagem, primeiramente, é transmitida à nação de Israel. Deus instruiu essa nação para ensinar os seus filhos a, desde pequenos, eles procurar uma experiência de conhecer a grandeza de Deus, de conhecer quem era o Deus de Israel, conhecer os seus atos, os seus mandamentos, mas da nação realmente desejar conhecer e aprender a viver os caminhos de Deus. E manter na sua memória, manter no seu coração a palavra de Deus, mas também a grandeza de Deus, né? Mas nós é diferente. Nós viemos de uma sociedade pluralista, de tantas crenças, tradições, de tantas superstições, mas a memória, na verdade, ela traz mais forte o registro daquilo que na infância nós vivemos. E aquilo que vivemos na infância fica registrado com tamanha força dentro dos nossos corações. É isso que sempre irá nos impulsionar. Em vários momentos da vida nós iremos acessar aqueles arquivos que estão registrado aquilo que vivemos na nossa infância. Isso gera em nós as experiências mais profundas e mais revigoradoras da nossa vida. Por isso que precisamos já tão cedo, nós temos memórias de quem é Deus. Mas mesmo quem já nasceu em lar cristão, seus pais já eram cristãos e você nasceu na igreja, cresceu ouvindo na escola dominical ou no ministério infantil, os ensinos bíblicos, as histórias bíblicas, né? Depois se envolveu no ministério infantil, grupo de dança, teatro, ministério de louvor, e passou a servir dentro da igreja, mas muitas vezes vive a experiência que Samuel viveu, né? No livro de 1 Samuel, no capítulo 3, do verso 1 ao 7, conta que Samuel servia a Deus perante o sacerdote Eli. Mas ele não conhecia o Senhor. Deus teve que chamá-lo a uma experiência pessoal. E muitas vezes o jovem cresce dentro da igreja, mas o seu coração está vazio de Deus. Ele não conhece Deus intimamente, como o caso de Samuel. E hoje eu vejo muitos jovens que Deus está chamando a uma experiência pessoal, a ser mais íntimo de Deus. Não basta tudo que você sabe de Deus, tudo que você conhece da Bíblia, mas você tem que ter Deus no teu coração. Você tem que ter Deus na tua vida. Você tem que ser um jovem que possa estar
sendo inspirado por Deus a cada dia. Deus te ama, mas as suas memórias não podem ficar registradas somente as tuas experiências na igreja. É maravilhoso estar na igreja, mas é muito mais importante você ter raízes em Deus. Então, jovem, lembre-se de Deus, lembre-se do teu Criador. Antes que os dias vão passando e as memórias que você tem são aquelas que você aprendeu apenas a experimentar, a se relacionar com o povo cristão, a se relacionar com os jovens cristãos, mas não tem uma experiência genuína e transformadora com o Deus que te ama, o Deus que te criou, o Deus que criou a tua família, criou teus pais, mas o Deus que, acima de tudo, criou sonhos, propósitos para a tua vida. Mas você precisa conhecer o seu poder, conhecer o seu amor e ter uma experiência transformadora a cada dia. E aí você vai ter sempre a lembrança na memória de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia, não porque é um ritual religioso, mas porque esse Deus está vivo dentro de você. E esse Deus está te dando vida a cada dia para você continuar vivendo, não apenas pela sombra do passado, das coisas que você experimentou, ou das histórias bíblicas, mas pela presença de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe e que você tenha uma memória sempre renovada pelas experiências de Deus presente na tua vida.